Olá, irmãos. Nós chegamos finalmente ao último pilar da fé protestante, que, conforme está descrito aí no vídeo, é o Soli Deo Gloria. Somente a Deus toda a glória. É claro que se você não viu ainda os vídeos anteriores em que falamos a respeito das 5 solas, vimos as 4 solas anteriores, que são sola Scriptura, sola Gratia ou sola Gratia, solus Christus e sola Fide. Chegamos ao Soli Deo Gloria porque o Soli Deo Gloria ele é propositalmente colocado como último ponto ou como último pilar da fé protestante, justamente porque ele consegue sintetizar tudo aquilo que foi explicado e dito nas solas anteriores, tá certo? Eu quero começar essa breve reflexão sobre o Soli Deo Gloria lendo o texto de Romanos capítulo 11, versos 33 até o 36, que está escrito assim na palavra de Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. É interessante que o apóstolo Paulo ele faz essa conclusão após fazer uma ampla reflexão sobre a obra de Deus na salvação. Paulo, desde o primeiro capítulo, ele vem falando acerca da incompetência e da falibilidade humana, o fato de que o homem está espiritualmente morto e falido, e como Deus, em sua infinita misericórdia, fez tudo em favor deste homem. Seja ele judeu, seja ele grego, seja ele o que for, todos, eu acho que o capítulo 3 de Romanos sintetiza muito bem isso, quando ele diz que não há nenhum justo, nenhum sequer, nenhum que merece o perdão e a graça de Deus, mas ainda assim o Senhor agiu de misericórdia para com este homem caído, para com este homem falido em seus delitos e pecados, morto em seus delitos e pecados, e assim fez tudo para o resgate, para a salvação, enfim, para perdoar os pecados deste homem caído, e este perdão e esta graça se encontra sintetizada em toda a obra de Cristo Jesus. Então, quando nós falamos em Soli Deo Gloria, isto de fato é uma declaração que deve nos colocar de joelhos na presença de Deus e faz com que, ao pensarmos como Paulo fez aqui, ao refletirmos acerca da obra de Deus na salvação, acerca da obra de Deus em Cristo Jesus, tudo aquilo que Deus fez por nós, faz com que nós então rendamos a Ele, tão somente a Ele, toda a glória. Porque Ele nos deu a Escritura, porque Ele nos salvou pela sua graça, porque Ele enviou o seu Filho para nos salvar, porque Ele nos deu a capacidade, somente Ele nos dá a capacidade de abrir os nossos olhos para que creiamos na obra de Cristo Jesus. Então, por isso que este último pilar, ou por isso que a declaração Soli Deo Gloria é colocada como último ponto da genuína fé protestante. Isto significa dizer que não sobra absolutamente nada para o homem, nenhuma glória, nenhum mérito. O homem não tem participação alguma com que diz respeito a uma contribuição para a sua própria salvação. Pelo contrário, o homem só contribui com o seu pecado, com a sua condenação, com a sua ofensa contra Deus, e ainda assim o Senhor, como Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, quando nós éramos inimigos de Deus, Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar e nos salvar e nos perdoar os pecados. Quando nós não o buscávamos, Ele veio ao nosso encontro. Quando nós não o queríamos, Ele veio e nos acolheu. Quando nós, enfim, estávamos em completa rebeldia contra Deus, Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. De modo que toda glória pertence a Ele. Toda glória pertence a Ele. Soli Deo Glória. Todas as coisas existem para o louvor da glória de Deus e todas as coisas glorificam a Deus. E aí, é claro, nós como crentes, como servos de Deus, como alvos desta salvação,
mais do que nunca, aliás, mais do que qualquer outro dos homens, daqueles que não compreendem ou que ainda não foram alcançados pela graça de Cristo, mas aqueles que conhecem a Deus, aqueles que compreendem a mensagem genuína do Evangelho, que percebem que nós não temos mérito algum, senão tão somente o merecimento do inferno, senão tão somente o merecimento da condenação da parte de Deus, mas ao percebermos a graça de Deus sobre nós, faz com que caiamos de joelhos na presença do Senhor e rendamos a Ele toda a glória. Meus irmãos, que bom é saber que a salvação não depende de mim. Que bom é saber que, uma vez salvo em Cristo Jesus, eu estou salvo para sempre. Porque a salvação em nenhum aspecto depende de mim. Em nenhum aspecto, porque se eu me arrependo dos meus pecados, é o Senhor quem provoca o arrependimento em mim. Se eu tenho fé para crer na obra de Cristo, foi o Senhor quem me deu esta fé, não parte de mim. A fé não é algo inerente a mim. Se o Senhor me salvou, se o Senhor me resgatou, tudo partiu por sua tão somente bondosa e misericordiosa vontade. Então nós, como crentes em Cristo Jesus, nós devemos agradecer ao Senhor, glorificá-lo por toda a obra que Ele fez em favor de cada um de nós, em favor dos seus eleitos, em favor daqueles que são alcançados pela graça de Cristo. Então só lhe deu glória, somente a Deus toda a glória. Rendamos então a Ele toda a glória, né? Como Paulo resume muito bem no verso 36 aqui de Romanos 11, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém.